Meu nome é Virgílio e eu gostaria de pedir que você assistisse ao vídeo todo e, se o vídeo te agradar, siga o canal, curta e compartilhe. Pode ser importante para alguém essa reflexão. Também escreva nos comentários suas perspectivas, críticas ou sugestões. Vamos ao vídeo. Bom, Albert Camus definiu o conceito do absurdo, né? Ou a ideia do absurdo como uma condição da nossa existência. Suas obras não eram apenas reflexões filosóficas, mas também narrativas que ilustravam suas ideias, né? Como as obras O Estrangeiro, A Peste, O Mito de Sísifo, né? Em que ele trouxe uma visão da vida que desafia tanto a ideia do niilismo quanto a crença cega em uma ideia transcendente, né? Que é imposta à nossa existência. Bom, mas o que é o absurdo? Para ele, o absurdo nasce do conflito entre duas realidades opostas: o desejo humano por sentido e ordem versus a indiferença do universo. E ele explica isso no livro O Mito de Sísifo, onde ele escreve: o absurdo nasce deste confronto entre o apelo humano e o silêncio irracional do universo. Ou seja, vivemos como se a vida tivesse um propósito fixo, mas quando olhamos ao redor, percebemos que o universo não nos dá respostas. Não há uma verdade absoluta, nenhum manual cósmico explicando o nosso papel. Isso pode ser perturbador, e o que leva muitos ao niilismo, né, que é a crença de que se não há sentido, nada importa. Bom, mas o Camus ele rejeita essa visão derrotista, niilista, e para ele o reconhecimento do absurdo não é um fim, mas um começo. Em vez de se render ao desespero, ele propõe algo revolucionário: aceitar o absurdo e viver plenamente, mesmo sem um sentido maior que está além de nós, que está imposto a nós. Bom, mas quem foi Sísifo, né, para a gente entender? Sísifo foi um rei astuto e ambicioso que se destacava por sua inteligência e esperteza. E aí, quando chegou a hora do Sísifo, né, a morte veio buscá-lo, Thanatos, e ele conseguiu enganá-la, acorrentando, prendendo, né, e a morte aprisionada, ninguém mais morria no mundo natural, no mundo dos vivos, né, e isso causou um grande desequilíbrio. E os deuses, indignados, exigiram que Hades libertasse Thanatos para que as pessoas voltassem a morrer. Bom, a partir do mito, Camus nos questiona: se a vida não tem um significado pré-determinado, então para que continuar vivendo? Para Camus, o mito representa a metáfora perfeita da condição humana. Fazemos esforços contínuos, mas sem um propósito final evidente. Mas, ao invés de ver Sísifo, né, como uma figura trágica, negativa, Camus propõe um pensamento ousado. É preciso imaginar Sísifo feliz. E ele sugere que o absurdo não precisa nos paralisar. Pelo contrário, ao aceitar que não há um destino final garantido, somos livres para criar nossa própria razão para continuar a viver. A verdadeira liberdade surge quando compreendemos que não somos prisioneiros da necessidade de um propósito absoluto, e sim artesãos da nossa própria existência. Essa percepção transforma a revolta contra o absurdo, né, da nossa existência em uma forma de resistência e até mesmo de alegria. Se não há um propósito fixo na vida, como podemos viver de forma significativa? Essa é uma grande pergunta, né, que Camus responde, criando o nosso próprio significado. Ele nos convida a viver intensamente, não há porque um destino garantido, mas precisamente porque não há esse destino garantido. Cada momento se torna mais valioso quando entendemos que esse momento, que o agora, é tudo que temos. Em Um Estrangeiro, o protagonista Marceau só encontra a verdadeira liberdade quando aceita a indiferença do universo e decide viver sem ilusões. E aí o Camus escreve: no fundo de mim, eu sabia que importava pouco ser morto aos 30 ou aos 70 anos, já que em qualquer dos casos,
outras vidas e outros homens continuariam durante milhares de anos. Esse não é um pensamento pessimista, mas sim um chamado para aproveitar cada instante sem esperar que exista um significado externo, transcendente, que vai justificar a nossa existência. E aí a aplicação prática dessa filosofia pode ser vista em pequenas mudanças de perspectiva da nossa visão de mundo. Por exemplo, viva no presente. Não espera por um momento perfeito para ser feliz. Ele não existe, esse momento perfeito não existe. Só existe o agora. Faça o que você ama. Se o universo não dita um propósito, então escolha o que te move. Você tem essa liberdade. Aprecie o absurdo. Em vez de lutar contra a incerteza da vida, abrace essa incerteza. É isso que te dá poder sobre a sua própria jornada, autonomia. Camus não diz para sermos indiferentes, mas para a gente ser consciente de que a vida é passageira. E justamente por isso, cada ação que a gente escolhe tem valor. Justamente por essa passagem rápida. E aí aceitar o absurdo nos liberta da obsessão por controle, nos dá espaço para a gente ser criador do nosso próprio significado de vida. O absurdo não é um inimigo, mas um convite à liberdade. Camus nos ensina que, em vez de buscar respostas definitivas, devemos encontrar alegria no propósito, do ato de viver. E ele nos mostra que a gente não precisa de um sentido cósmico, algo além, para justificar a nossa existência. O único fato da gente estar aqui vivo, vivendo, já é suficiente para que a gente possa viver intensamente, amar, criar e aproveitar cada instante, o agora. E no final das contas, não existe essa pedra a ser empurrada eternamente, apenas o caminho que escolhemos trilhar. E a pergunta que fica é: como você deseja caminhar nesse mundo absurdo? Se a resposta não está lá fora, não está fora de nós, com certeza essa resposta está dentro de nós. E aí, bom, eu vou começar a reflexão, mas antes eu gostaria, mais uma vez, de pedir que você assistisse, continuasse no vídeo, e se te agradar, que você curta o canal, siga o canal, curta o vídeo, compartilha, essa reflexão pode ser importante para alguém, e escreva nos comentários as suas perspectivas, as suas percepções, as suas críticas e sugestões. Bom, vamos lá, Eu gosto muito do Albert Camus, da filosofia dele, mas é preciso ter muito cuidado na percepção. Na verdade, os existencialistas, de forma geral, e aí o Albert Camus não é um existencialista, ele se colocava como um absurdista, de fato ele é, mas niilismo, pessimismo, absurdismo e existencialismo são conceitos aí filosóficos que a gente deve tomar um pouco de cuidado. E por que eu digo isso para vocês? Eu acho que para todas as pessoas, em algum nível, pelo menos se você não está vivendo como um NPC, se você não está só reagindo aí ao mundo, mas você está refletindo sobre o mundo e sua existência, em algum momento você vai pensar, poxa, qual que é o sentido disso tudo? Você começa a perceber que a vida é uma eterna repetição. E talvez você não comece a enxergar tanto sentido nas coisas, as segundas-feiras se repetem, as suas atividades de trabalho se repetem, os seus encontros familiares se repetem, enfim, todos os anos os mesmos eventos se repetem, e você está ali buscando um emprego, um crescimento financeiro, uma estabilidade, algo material, e você começa a perceber que essas coisas não são necessariamente o que te satisfazem, o que te trazem plenitude, e você começa a questionar, poxa, qual que é o sentido disso tudo? O que eu estou fazendo aqui? E eu acho que essa é uma questão aí, para quem reflete sobre a vida, é uma questão que passa pela cabeça das pessoas. E aí quando a gente começa a se questionar isso, às vezes começa a chegar até nós, ou a gente começa a buscar
conteúdos aí de cunho existencialista, né? Heidegger, Sartre, Kierkegaard, e aí Albert Camus e alguns outros, né? E aí não tão nessa linha, mas um pouco nessa linha, o Schopenhauer, o Nietzsche também, são leituras que vão chegando até nós e que a gente vai tentando se apropriar para entender um pouco disso tudo. Bom, mas e aí você começa a perceber que cada um deles tem uma percepção e essa percepção ela vai te descolando um pouco da realidade. Você começa a perceber que você é só um grão de areia, um lampejo de luz que se acende e se apaga no tempo e no espaço, e que todas as coisas acontecem e não estão relacionadas a você. Então vai tendo um deslocamento do eixo, né, do seu ego com o mundo externo, você vai se perdendo um pouco. E a chance de você cair numa percepção pessimista do mundo da existência é altíssima. E aí é algo que eu possa discordar um pouco dos existencialistas, também com o Albert Camus, no sentido de que eles entendem que não existe um propósito fixo, um sentido fixo, um sentido maior ou absoluto para a nossa existência. Eu acredito muito nisso, existe sim. Se não existe, pelo menos se não existe um propósito fixo ou absoluto, existe algumas características que são absolutas, né? Então é um pouco perigoso você dizer, olha, então se não existe um propósito fixo, então você está livre para criar o seu propósito. Calma, até que custo, né? Bom, mas eu acho que essa percepção do Camus e de outros existencialistas, em alguns aspectos, e aí também um pouco dos estoicos, do epicurismo, de Aristóteles, em algum nível, né, existe uma intersecção ali numa ideia de que a nossa existência ela não está diretamente relacionada com o mundo externo, né? Quer dizer, não existe uma relação absoluta, né? Aí todas essas linhas e autores que eu disse vão variar um pouco, mas não existe uma relação absoluta da nossa existência com o mundo, né? É como se fosse mais uma relação de casualidade. Tem uma relação de causalidade, mas também uma relação de casualidade, né? Bom, eu posso concordar nisso em alguns níveis, talvez. Não é algo que eu tenho assim tão fechado, tão certo na minha cabeça. Talvez sim, não exista uma relação da nossa existência com tudo externo a nós, né? Pode ser tudo meio casual mesmo, eu não sei. Mas isso não nos dá necessariamente a liberdade para a gente criar o nosso próprio sentido e propósito de existência. Ou, pelo menos, esse próprio sentido e propósito de existência, ele tem que estar norteado, sim, por padrões absolutos, né, de ética e moral, por exemplo. Né? E aí o que vai diferenciar os antigos dos modernos, em essência, é que os antigos percebiam sim uma busca por virtudes, e o que diferenciava entre os antigos é o que era essa virtude. Então, o que eu coloco aqui basicamente é que, é claro, você pode gostar das filosofias existencialistas ou do absurdismo, como eu gosto, eu tiro proveito disso, mas aqui o que eu acho que você tem que saber diferenciar e ficar atento é que
não quer dizer exatamente que tá, então percebemos o absurdo da nossa existência, então não existe um padrão ético ou moral absoluto que a gente deva seguir, né? Então eu acho que é esse o ponto que a gente deve tomar mais cuidado. Então, mais uma vez, existe sim uma intersecção, uma conformidade em algumas linhas do existencialismo e do absurdismo quanto a essa não relação entre a nossa existência e o mundo externo e o universo, o cosmos. E aí então os existencialistas vão falar de uma vida autêntica, ou mesmo o absurdismo do Camus vai falar sobre, né, então você está livre para buscar encontrar o próprio sentido ou razão para sua existência, e até aí eu concordo, mas essas vertentes, eles não delimitam um valor ético ou moral sólido, fixo, absoluto, como as filosofias antigas, né, epicurismo, estoicismo, Aristóteles ou até outras, né, vão entender, vão perceber alguns valores padrões, alguns valores éticos ou morais mais sólidos para nos nortearem, né, e isso como uma forma, uma busca para você ter uma vida plena, né, uma busca de uma vida virtuosa, virtudes que vão te levar a uma vida, uma existência mais plena. E aí eu acho que essa é a parte que falta um pouco no absurdismo e talvez em algumas linhas do existencialismo, né? Então fica naquela relativização ética ou moral, né? E aí, no lugar de você se elevar diante desse mundo externo que nos cerca, você acaba se determinando por esse mundo externo. Se você relativiza, você acaba se determinando por esse mundo externo. Então aí no lugar de você fugir, você volta, no lugar de se elevar, de fugir disso, você volta a correr atrás do seu próprio rabo, né? Você volta a circular. Então, o que eu penso aqui, que eu acho que a parte que a gente deve tomar cuidado, é que sim, essa percepção de uma existência absurda diante do todo, do cosmos, que talvez não esteja relacionado com a gente, eu acho que isso é muito válido, porque aí você passa a valorizar de fato a sua vida, o aqui, o agora, né? E aí as suas autodeterminações, o seu autodomínio, o seu autocontrole sobre uma série de situações, e aí você deixa de sofrer com outras situações, você não se aprisiona por outras, perde uma vontade de obsessão e controle sobre todas as coisas, mas a ideia de criar o próprio sentido ou a própria razão da sua existência pode incorrer num risco de você também relativizar tudo. Você cair, você passar a justificar as suas ações por essa suposta liberdade a qual você percebeu diante do mundo absurdista, né? Então, pera lá, existe sim, você se liberta sim num aspecto, mas você deve conduzir a sua existência, e aí a minha opinião nesse ponto, a minha percepção, não vou dizer opinião, a minha percepção nesse ponto se alinha com os clássicos, porque aí você só pode ter uma vida plena a partir da percepção, quando você percebe isso, e aí você só pode ter uma vida plena a partir do momento que você alinha as suas ações, as suas atitudes, a sua existência a uma busca pelas virtudes, tá? E a gente tem que lembrar que aí as virtudes, elas não estão condicionadas ao mundo externo, material, não. As virtudes, elas fazem parte de algo muito mais elevado,
né? E aí, por exemplo, na minha percepção, a justiça talvez seja a mais nobre de todas as virtudes, porque ela que ajusta, e aí é o termo ajustar, né, também de justiça, ela ajusta tudo conforme deve ser, né, tudo conforme a sua essência, a sua natureza e todas as leis que regem a nossa existência. E aí é através da justiça que a gente pode ter sabedoria, que a gente pode ter temperança, que a gente pode ter coragem e assim por diante. Então, eu trago essa filosofia, essa percepção absurdista da nossa existência, eu trago isso como uma premissa, uma condição de liberdade, mas eu trago também a ressalva de que não quer dizer que estamos totalmente 100% livres para criar uma razão para nossa existência, porque aí a gente tem que tomar cuidado para não cair no erro de se determinar pelo que é material, pelo que é efêmero. Daí eu também não, aqui no estudo isso não é um ponto de crítica a esses autores modernos, aí do final do século XIX, início do século XX, eles também viveram num mundo de transições e transformações e até de pessimismo diante do mundo da existência, que dificilmente eles talvez não se apegassem também a essa percepção um pouco mais relativista da existência. Tá? Então aqui não é uma percepção do tempo deles e do contexto. Tá? Então, bom, então antes de terminar eu gostaria de pedir desculpas porque esse não era exatamente o fim do vídeo. Eu tinha feito uma reflexão um pouco mais fluida, mais contínua, mas eu percebi que no minuto 14, segundo 34, deu problema no áudio e eu trabalhei, passei o dia todo trabalhando, voltei em casa, gravei, então estou com outra cara, tá com outra iluminação aqui, e não tá na mesma fluidez daquela reflexão da de manhã, mas eu creio que eu tenha trazido tudo que eu gostaria de ter trazido para vocês aqui hoje. E, bom, peço que tenham compreensão. E, mais uma vez, se vocês gostaram, né, do vídeo, da reflexão do canal, siga o canal, curta o vídeo, deixe seus comentários, percepções, críticas, sugestões. Enfim, compartilhe. Às vezes alguém precisa dessa reflexão e talvez esse conhecimento possa ser importante para alguém. E mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, me desculpe por essa falha técnica que talvez tenha atrapalhado um pouco a fluidez do vídeo em si, mas enfim, é isso. Obrigado e confie na jornada.